Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira, sou vice-presidente da BRH Mato Grosso. Estamos aqui começando mais um episódio do Conecta RH Cast e eu estou aqui com a Silvana Faquiano, CEO da Flama Gente e Gestão. Seja bem-vinda. Esse episódio aqui, né, surgiu por conta da nossa live, né, RH 5.0, então vai ser um complemento daquele conhecimento. A gente não vai esgotar o assunto, né? Mas vai ser mais um momento aí para a gente conseguir esclarecer um pouco mais de que forma que o RH pode melhorar essa maturidade ali no dia a dia. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Bom, é um prazer estar aqui, né, para a gente poder falar desse assunto, desse conteúdo, já baseado nos meus mais 25 anos de experiência. Então, a gente desenvolveu esse método justamente entendendo que a transformação do RH, né, ele sair do nível operacional para o nível estratégico e transformador, não é uma coisa simples e nem acontece do dia para a noite, né? Então, a gente criou um método que realmente tem passos, é uma jornada de transformação para que realmente o RH chegue nesse nível estratégico e transformador. Porque se fala muito hoje, né? RH estratégico não é hoje, já há anos, né? Que se fala que o RH precisa ser estratégico. Mas como ocupar este lugar? Como ocupar essa posição, essa autoridade, esse respeito, esse espaço dentro da organização? Então é sobre isso que o método ajuda realmente o RH a chegar nesse lugar e, ao mesmo tempo, a alta gestão da empresa entender a importância disso e o impacto disso. Bacana, Silvana. Eu sempre falo, né, quando a gente vai falar de RH Uhum, estratégico, que uso o exemplo quando a gente era criança que ia para uhum. um caminho desconhecido dentro do carro. A gente fica o tempo todo se perguntando, tá chegando, né? Perguntando para o pai, para a mãe, tá chegando, falta muito. E o RH estratégico é isso, né? Porque a gente nunca sabe se chegou lá, né? A gente estrutura uma coisa, vem uma tendência nova, a gente, ué, mas agora eu preciso inserir isso aqui dentro da minha rotina, dentro do meu planejamento. Uhum. Então, o RH está sempre ali, tá correndo, correndo, mas parece que sempre tem, né, algo a mais ali que precisa ser inserido no dia a dia, inserido no planejamento, para de fato conseguir chegar nesse nível de RH estratégico. Né? A primeira pergunta aqui, para a gente abrir esse bate-papo, que eu gostaria de fazer, é em relação a qual é a maior confusão que a gente tem dentro, né, das empresas, Uhum. dentro aí do escopo do RH, que as empresas fazem quando falam em maturidade de RH, né? Por que elas se confundem principalmente em relação a isso, né? Será que eu estou ou não sendo um RH estratégico? Bom, então assim, maturidade do RH é o quanto o RH agrega valor estratégico ao negócio, né? E isso não é só na visão do RH, porque há uma dualidade aí, né? A responsabilidade de ser RH estratégico é do RH, de quem está na posição de RH, ou é do empresário, do gestor, do CEO da empresa? É dos dois, né? Então, ambos precisam entender, né, como exatamente atuar ou se posicionar para participar da agregação de valor do negócio. Porque é natural que muitas áreas, né, nascem com uma relevância, né? Se é uma atuação segmento comercial, sabe que a área de vendas é muito importante, a área de compras é muito importante. Se é uma área industrial, sabe que a área de produção, da engenharia é muito importante. Mas, independente do segmento, nós sabemos que pessoas é a base de qualquer sucesso de negócio. E demorou-se um pouco para os empresários entenderem isso, né? Eu falo até porque eu atuo não só como líder e CEO da minha consultoria, que é de gestão estratégica de pessoas, mas também em conselhos de administração, né, que eu também sou conselheira. Então, eu vejo a visão de baixo e de cima, né? Então, quando eu estou na Uhum. governança, eu estou ali com os sócios, acionistas e inclusive o CEO da empresa. E quando eu estou com a consultoria, a gente está trabalhando com todos os líderes, gestores e o CEO da empresa e o time de RH. Então, eu consigo ter essas várias visões e qual a responsabilidade para se chegar nesse nível, né? De o RH está agregando valor. Então, tem a questão de conquistar esse espaço, que sim cabe aos profissionais de RH e equipe de RH, quando ele entende o negócio, quando ele se conecta, já que nós falamos de conecta, né? Então, quando Uhum. ele se conecta com a estratégia do negócio e ele entende do negócio. Então, isso ele abre passagem para que ele senta numa mesa de conversa de decisões importantes para o negócio. Então, isso é o passo do RH conquistando o seu espaço.
Mas o gestor também precisa entender que não é uma área operacional apenas, não é a área de DP apenas, porque ainda tem empresas onde o empresário entende que RH é departamento pessoal. Exatamente. Isso é mais comum do que a gente imagina, Uhum. né? Que é apenas contratar, admitir, pagar, fazer a folha de pagamento e demitir. Isso é RH. Né? Eu encontro empresas, boa parte que a gente assessora, dizendo assim, perguntando, mas o que que é o RH? Eu já ouvi essa Uhum. pergunta dos sócios, Uhum. do principal diretor. Ah, então me explica o que é RH, que eu não sei então o que que é RH. Né? Uhum. Então, também tem essa questão do próprio gestor, né, e entender o que é o papel de um RH, né, e o impacto Uhum. que ele causa na organização, o quanto ele pode agregar valor na organização, Uhum. e o papel do RH em conquistar esse espaço estratégico de agregação de valor. Exatamente, porque muitas vezes, né, Uhum, principalmente o empresário, né, que está focado talvez na venda ou talvez em outra operação, operação uhum, logística, né, seja qualquer outra operação dentro da organização, ele não sabe nem o que cobrar, né, de um RH, de um exatamente. profissional de RH. A gente entende que não existe um RH ideal, né, ou a receita do bolo, né, o que é para uma empresa talvez não sirva ali na realidade de outra. Mas para a gente trabalhar até o método assim de forma prática, né, para o RH que está nos assistindo ali entender de forma prática por onde que ele pode começar esse processo, né, de mapeamento da maturidade, de Legal. entender como que ele pode começar de fato a desenvolver um RH estratégico, ou às vezes ele ainda nem está nesse patamar, né, de pensar no RH estratégico. Ele precisa só de um RH que funcione por agora, né, ter É, processos bem sim. definidos. Como que Eu digo que funciona? assim, toda jornada de transformação começa pela jornada da consciência, né? Uhum. Então a pessoa tem que ter consciência de onde ela está, escolher para onde ela quer chegar e aí encarar o Uhum. desafio da jornada, que vai ter Uhum. desconforto, vai ter dores, né? Mas que a transformação vai acontecer de acordo com o seu nível de engajamento e comprometimento com ela. Então, o primeiro passo, respondendo a sua pergunta, é essa consciência que nós Uhum. ajudamos os RHs com um diagnóstico. Então, no nosso Uhum. método, nós temos um diagnóstico dos níveis de maturidade do RH, que inclusive a gente já pode deixar aqui, né? Eu vou deixar no final Uhum. o meu Instagram, a pessoa pode mandar, eu Uhum. quero o diagnóstico que a gente vai disponibilizar Uhum. gratuitamente, essa é uma Olha. parceria que a gente tem com a BRH. Aí a pessoa já vai saber em que nível ela está. Então, ao responder o Uhum. diagnóstico dos níveis de maturidade de RH, você vai saber em que nível você está. Tá, eu tô. Então, esse método, por que que é o RH 5.0? Porque são 5 níveis, mas são 4 jornadas, né? Porque Uhum. para sair do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, são quatro Uhum. jornadas de transformação. Uhum. Então, ele identifica que ele está no nível 1. Então, o próximo passo dele é para o nível 2. Uhum. E aí nós temos todo um método de qual é a jornada para ir para o nível 2. O que ele precisa fazer para ir para o nível 2. Mas pode acontecer da empresa estar, uma parte do RH está com o nível 1, uma parte está com o nível 2, até porque a gente sabe que o RH tem vários subsistemas, e às vezes alguns subsistemas dele está no nível 1 e alguns estão no nível 2. Então, é muito, como você disse, não é uma receita de bolo igual para todo mundo. A gente parte do diagnóstico, respeitando, né, a cultura, a estratégia e o modelo de negócio da empresa. Então, inclusive, nessa jornada de transformação, a gente passa por esses pilares de alinhamento com a estratégia da empresa, de conhecimento e entendimento do modelo de negócio da empresa, e aí que a gente entra em processos, indicadores, metas, objetivos do RH. Então, o RH ele só vai para definir onde ele tem que chegar e quais são as ações para chegar lá, depois que ele entendeu a estratégia e o modelo de negócio da empresa. E a gente dá o suporte para tudo isso. Né? Então, é muito particular de cada negócio. E o que é interessante, assim, Diego, é que níveis de maturidade, né, dentro do que a gente conhece das empresas brasileiras, Uhum. não é só sobre o que ele faz, sobre práticas, sobre programas. Uhum. É sobre o quanto esses programas agregam valor para o negócio. Porque às vezes o que acontece? O RH ele copia práticas. Ah, todo mundo está fazendo isso, vamos fazer também. Né? Todo mundo está Uhum. fazendo esse outro, vamos fazer também. Entra no campo das tendências, As né? Trazer tendências. tendências para dentro da empresa. Então, assim, as tendências, claro que são importantes, porque são novidades, são inovações, né? Mas para essa empresa, neste momento, o que ela precisa? Qual que é a prioridade? O que que é mais importante
para, de novo, gerar impacto e valor à estratégia do negócio. Então, ele é muito conectado com o negócio. E só por fazer essa jornada, o empresário passa a valorizar. Porque ele começa a entender que o RH não está ali só para dizer temos que fazer isso porque todo mundo faz, ou porque o colaborador pediu, porque ele viu em algum lugar e aqui a gente não tem. Não. A gente vai fazer isso porque o impacto na empresa vai ser esse. Né, para as pessoas e também para os acionistas. Então, existe realmente uma jornada que é planejada. Então, a gente começa com o diagnóstico e a gente planeja essa jornada de transformação para o próximo nível. Então, cada um tem o seu próximo nível. Né? O propósito da Flama é transformar pessoas e organizações em sua melhor versão. Então, qual é a melhor versão? Às vezes você não quer ir para o 5 agora. Né? E o 5 é o último nível. Então, falando, né, dos os títulos para você imaginar, porque não dá para eu explicar todo a característica de cada nível, mas o nível 1 é o nível operacional, que boa parte das empresas, né, estão no nível operacional. O nível 2 é o nível tático ou técnico, que como já começa a estruturar, né, o RH, já ter algumas iniciativas organizadas. O terceiro nível é o nível consultivo, que aí quando ele já começa a interagir mais com a liderança, sentar na mesa da liderança, ser procurado pela liderança para tomar decisões. Então ele é como se fosse um consultor interno, é um RH que já funciona como consultor interno para os líderes. Né? E o nível estratégico é o quarto, não é o quinto. O estratégico, né, que ele já tem essa visão mais de impacto, não só para dentro, mas para fora. E tem o nível transformador, que é quando o RH ele passa a ser o motor de crescimento da empresa. Então, que é o último nível, que é o nível 5.0. Entendi. Então, é uma jornada É realmente. uma jornada. Várias É, jornadas, né? exatamente. Voltando assim para o inicial, né, digamos, dentro desse conhecimento, algo que é bem importante que eu percebo, que é o conhecimento de negócio. Porque só quando a gente tem conhecimento de negócio, enquanto RH, a gente vai conseguir falar a língua, né, do dono da empresa, do empresário. E quando você chega nesse nível, que está dentro lá, acho que das etapas iniciais, né, que é o conhecimento de negócio, você começa a ter um assento à mesa, começa a ser ouvido, que é onde ele percebe que as estratégias que você começa a desenhar ali vai comunicar com o objetivo dele, né, e com o objetivo da empresa também. Onde a gente começa talvez mudar um pouco a mentalidade, né? Porque já é um pouco difícil mudar a mentalidade, né, do empresário em relação ao benefício que o RH estruturado tem, né? O que ele pode entregar. Então, dentro ali, né, desse escopo inicial, de que forma que o RH pode, por exemplo, não cair nessas armadilhas, por exemplo, de tendências, né? Por onde que ele pode, assim, amanhã ter uma estratégia, ter uma ação de falar, ó, hoje eu vou ter essa ação para identificar aqui realmente qual maturidade que eu tô. Se é o nível 1, então eu preciso entender que eu não posso lá pegar uma estratégia de uma empresa, pegar uma tendência e aplicar aqui na minha realidade, né? Dentro desse estágio inicial ainda, de que forma que ele pode identificar ali, onde que ele está, para ele poder definir ali em qual etapa que ele vai conseguir seguir e conseguir, né, desenvolver o projeto ali, né, pensando nesse escopo ali do 5.0. Legal, muito bom. Então, assim, quando você trouxe a questão da prioridade, né? Então, existem várias ferramentas de priorização, mas eu digo que o conceito da priorização é o impacto. É o impacto no negócio. Então, às vezes, o RH ele quer fazer várias coisas. Às vezes se apaixona pelas soluções, né? Tem um livro que eu estou lendo agora que é Não se apaixona pela solução, se apaixona pelo Pelo problema. problema, né? Pelo Exatamente. problema. Porque justamente assim, eu preciso resolver este problema. Né? Então não adianta eu trazer uma solução que não resolve o problema, que é a dor da empresa naquele momento. Então, o RH ele precisa entender disso. O que está doendo realmente? Né? Então, o RH tem que ser bom de diagnóstico. Ele tem que entender o que está acontecendo na empresa e trazer a solução conectada com esse impacto que vai causar. Isso tem que estar na mesa do planejamento estratégico, né? Mas eu já ouvi alguns RH falar assim, mas eu não sou convidado para estar no planejamento estratégico. Então senta na mesa do CEO. Você não está na mesa do planejamento estratégico como um todo, no grupo, vai até o CEO, porque eu vejo que ainda tem RH que ele não tem coragem, inibido para poder conversar. Que seja com o diretor que está acima dele, de propor soluções, de apresentar, olha, eu estou percebendo essa dor aqui e gostaria de apresentar essa solução. E eu tenho clientes que já chegou para mim e falou assim,
Até porque quando a gente está estruturando o RH, né, quando a gente está construindo essa jornada de transformação, existem empresas que nos contratam para sair do nível zero, né? Que é tipo Uhum, assim, ele não tem RH, ele tem DP, ele fala, eu quero estruturar um RH. E uhum, quando a gente entra nessa fase, nós até selecionamos e contratamos o head de RH. Né? A uhum, pessoa, a primeira coisa que a gente fala é assim, você precisa ter alguém que vai estar nessa cadeira. Não somos nós, não é a consultoria que vai fazer esse papel, você precisa ter alguém uhum, aqui. Então a gente seleciona essa pessoa, a gente contrata essa pessoa, faz o onboard dessa pessoa e começa já a estruturar com a presença do head de RH. E quando a gente vai fazer o briefing com o gestor, isso é muito bacana, os CEOs, ele fala assim, Silvana, por favor, me traga alguém que se posiciona, que vem conversar comigo como alguém que quer resolver o meu problema e que não está só preocupado em satisfazer o colaborador, mas de realmente me ajudar a resolver as dores que eu tenho em uhum. relação a pessoas, a Fazer um nível de equilíbrio. engajamento, de comprometimento, né? Uhum, E que se também for questionado, não fica chateado, magoado, uhum, porque ainda existem pessoas que uhum, ele fala assim, que reagem como assim, ai, magoei. uhum, Então, o profissional de RH ele tem que ser aquele profissional que ele tem muita resiliência, uhum, que ele tem firmeza, que ele tem postura. Ah, esse é um ponto muito importante. Porque não adianta a gente chegar lá e estruturar toda a jornada, estruturar os processos, criar as métricas, e o profissional de RH, o head de RH, não tem uma postura estratégica. Uma postura de um profissional estratégico. E o que é postura de profissional estratégico? É aquele que ele fala com segurança, com firmeza, que se posiciona. Se não souber, ok, eu vou buscar resposta, eu vou estudar, né? Que uhum, coloca o ponto de vista dele, porque muitas vezes experiência própria, tá, gente? Eu tô falando aqui porque, uhum, assim, eu fiz a minha jornada, né? Então, eu uhum. comecei do auxiliar e cheguei a diretora de RH de grande empresa e hoje eu estou em conselho de administração, representando a parte de pessoas nos conselhos. Então, eu tô falando de experiência própria, né? Eu construí esse método justamente porque eu experimentei o que era transformar, eu tive a experiência de transformar um RH do zero para o nível 5 e sei o que é fazer isso e as dores que a gente percorre nesse caminho. Então, a gente aprende com os nossos erros e acertos, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, eu percebo que a questão da postura é uma das coisas que me ajudou muito. Por que que eu cheguei no nível 5 da RH? Porque eu tinha um posicionamento. Ao ponto, Uhum, assim, por exemplo, de às vezes o CEO chegar para mim e falar assim: eu quero que você faça tal coisa. E eu falar assim: não vai dar bom. uhum, O que que você quer que eu resolva? Qual o problema que você quer que eu resolva? Aí ele trouxe o problema, eu falei: "Então eu vou te trazer a solução que vai resolver esse problema, porque essa forma que você está me sugerindo fazer vai causar isso, 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 isso". Então eu me posicionei. Se eu uhum, simplesmente falasse: "Não, mas é o CEO que me mandou fazer. Espera aí, eu uhum, tenho que fazer o que ele mandou fazer". Mas eu vi que aquele caminho não era uhum. bom. Vai aplicar, o resultado não vai ser o Não vai ser esperado. bom e vai falar assim: "Aí ó, aí ó, né, ó o que você fez", né. Exatamente. Então eu falei assim: "Não, você quer que eu resolva? Confia em mim, eu vou resolver o problema". Mas aí Uhum, você traz para você autoridade e responsabilidade, que é outra postura muito importante para o profissional de uhum. RH. Ele conquista a autoridade quando ele assume responsabilidades. Exatamente. Eu percebo muito que, né, além de toda a estruturação do RH, a gente precisa se preocupar também com as nossas competências enquanto RH. Né? Como que eu estou me alimentando de conhecimento para sustentar, né, desenvolvimento dentro da empresa, né? O quanto que eu conheço dos subsistemas, né? Porque você ser um RH generalista nesse processo aqui é muito importante, Uhum. né? Temos vários subsistemas, né? Então, às vezes você precisa capitanear a implantação de todos ali. Então, a busca do conhecimento técnico é importante e tem a parte mais comportamental também, né? Que é da Sim. resiliência que você comentou, que é de a inteligência emocional. Então, além de toda a estrutura técnica, né, de uma implantação, a gente também precisa olhar para essa perspectiva comportamental, porque ela também sustenta grande parte do processo, né? Principalmente por conta dessas barreiras que a gente Acho que vai sustenta encontrar. 90% do processo. Exatamente. O comportamento ele está sempre ali permeando tudo, né? Então, Sim, sim. se você não sabe conduzir o comportamento, é a grande chance ali de projetos não funcionarem, Não não sair do funciona, não dá papel. certo. O posicionamento, a mentalidade, né, também é de extrema importância. E dentro assim do escopo de gestão de RH,
né, é algo também que sejam, eu imagino que seja uma dor de gestores de RH, também transmitir isso para a equipe, fazer com que a equipe também seja estratégica, né, para todo mundo trabalhar dentro do mesmo, olhar para o mesmo lado ali, entender as perspectivas, né, todo mundo ter conhecimento do negócio, não é porque a pessoa é auxiliar ou é uma assistente ali de RH que ela não vai, né, ter o conhecimento do todo ali que ela está inserida. Então, uma das dores também, né, de quem está na gestão ou na linha de frente ali do RH é justamente transmitir isso também para a equipe, né, de entender que também cada um vai ter o seu papel, né, de que todo mundo é importante ali para a estratégia. É, a gente entendeu ali, né, em relação a esse diagnóstico todo da maturidade, mas tem algo também que às vezes a gente esbarra, né? A gente falou de inteligência emocional agora, a gente esbarra em relação a ter apoio e ter estrutura necessária ali, né? Não é toda empresa que, né, te dá ali grandes investimentos, né? Às vezes você tem que fazer lá coisa com o santo de casa, né? Precisa desenvolver coisas que não demandam, talvez, ali investimento Sim, financeiro para conseguir pelo menos dar um start ali, né? sim. Como que, né, o RH que está assistindo ali pode minimizar ali esse estresse diário ali, né, de talvez não ter essa estrutura, talvez não ter esse apoio, né, como que ela consegue chegar lá, né, para conseguir ter essa aderência ali, principalmente dos diretores e dos líderes, para poder Legal. começar a implantar esse RH 5.0. Sim. Bom, então você falou de umas coisas muito importantes, né? Que é o conhecimento, né? E quando a gente fala de conhecimento técnico, Uhum, parte pelo conhecimento do negócio, estratégia da uhum, empresa. Então, assim, por incrível que pareça, ainda tem. Eu já peguei times de RH que o time todo do RH nunca tinha visitado a operação do uhum, negócio. Nunca tinha visitado. Por exemplo, a no agro nunca foi para a fazenda. Foram uhum, contratados para trabalhar no corporativo e não uhum, colocaram o pé na fazenda. uhum. A CIE do varejo foram contratados no corporativo e nunca foram para a loja. Né? Então, assim, não foram conhecer o Não negócio, sabe lá na não foi ponta o que que sentir a dores do acontece. negócio. Então, assim, o conhecimento do negócio é simples, gente. Não é estudar, não vai ter uma cartilha lá na empresa para você conhecer. Uhum, Você tem que uhum. ir pela Dia a operação do dia, né? negócio para você conhecer o negócio. Então, assim, por exemplo, quando eu assumi uma diretoria, eu vim de um outro segmento, assumi um outro segmento. Eu passei o meu primeiro ano visitando toda a operação. Toda a operação, visitei toda a operação. Era mais de 130 filiais, eu visitei toda a operação. Então, assim, eu precisava entender a operação, saber o que estava acontecendo na ponta, para daí eu criar soluções que pudessem realmente trazer resultado para o negócio. Então, o conhecimento técnico do negócio, da estratégia, começa por aí, de ele realmente atuar. Eu vi uma frase uma vez e foi num evento da Da BRH, BRH. de um palestrante, eu não lembro agora exatamente quem foi, que ele falou assim que precisamos de profissional do negócio atuando no RH e não profissionais de RH atuando no negócio. Uhum, Mas a mensagem que ele quis passar foi justamente isso. Você tem que, né, aprender do negócio tecnicamente, não só sobre ferramentas e técnicas de RH. Esse é um ponto. O comportamento, como você trouxe, inteligência emocional, resiliência, né? Porque, queira ou não, as pessoas esperam do RH a pessoa mais equilibrada às vezes emocionalmente. precisa ser o pino do centro ali, né? O pino Porque do centro. quando chega um conflito, né? Espera que o RH tenha uma solução para Exatamente. resolver. Então, assim, quando a gente vê o RH surtando, aí as pessoas falam assim, pronto, agora nós perdemos as estribeiras, né? Agora com quem Uhum, que a gente vai contar? Né? Então, é importante, lógico, às vezes a pessoa está passando por uma situação, uma dificuldade, o RH, ele é humano, ele também, o profissional de RH é humano, vai passar por desafios, mas trabalhar essa questão, né, da maturidade uhum, emocional, do controle emocional, de lidar com os desafios. uhum, E a questão de entender, assim, né, como ele passa por essa jornada, como é que ele navega essa jornada com os recursos, né, que é uma coisa que você colocou, com os recursos que tem, né. uhum, A gente aprende isso até na vida pessoal e no comportamento, né. O que que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho. Então, é uhum, sempre estar vendo a melhor forma de fazer com o recurso que tem, que às vezes a empresa não vai investir muito, né, mas ela vai te dar uma abertura para você fazer algo de diferente, né. Então acho que tem que ter essa abertura para fazer o melhor que pode com o recurso que tem, e nós ajudamos as empresas, os profissionais de RH nesse sentido. Então até então, nós, trabalhávamos mais só com consultoria, mas eu já estou abrindo uma turma de mentoria, porque eu quero ajudar esses profissionais de RH. Porque às vezes a uhum, empresa não contrata a consultoria para ajudar ele a levar o RH para o uhum, nível
estratégico, mas o profissional ele pode se munir de conhecimento, de experiência, ter um mentor para ele trocar, para ele fazer pergunta, para ele falar das dores, das dificuldades, Caminho das falar pedras como é para que eu ele. faço aqui, qual que é o Aham. caminho, então, como é que eu saio dessa. Então a gente vai Uhum. estar montando, né, em breve aí. Não sabemos exatamente que dia que esse episódio vai ao ar, então talvez seja até antes. Exato. Então a gente vai ter a mentoria para profissionais de RH, então montar um grupo de mentoria, porque aí também tem as trocas que eu acho muito interessante. Então, quem tiver Uhum. interesse em participar de um grupo de mentoria do RH 5.0, como elevar o nível do seu RH para o nível 5, que seja para o 2, que é o próximo nível, você manda no meu Instagram, né? Vou poder comunicar aqui, Diego, já estou quebrando o protocolo aqui, Pode né? comunicar, vai estar Então, marcado aqui no Silvana episódio. Faquiano, manda um direct para mim falando assim, eu quero a mentoria de RH. Então, a gente vai ter maior alegria, né, de estar montando um grupo e poder orientar esses profissionais, né, para poder evoluir e Uhum. amadurecer o seu RH e, com certeza, não vai ser só um impacto na empresa, vai ser Uhum. primeiramente no profissional, Bacana. né? Bom, Silvana, para a gente ir para os finalmente Finalmente. aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para o profissional de RH. Uhum, A gente já sabe que vai ter aí o link, né, para acessar, né, uhum, entender a maturidade, né, que nível que a empresa está, uhum, né, responda junto com a sua equipe, né, isso. o questionário, né, que isso vai trazer mais clareza, que daí você não entra numa vertente ali da sua visão, né, uma visão do todo ali, então isso Legal. pode ajudar, né, talvez a ter uma amplitude maior e um resultado um Uhum, pouco mais fidedigno ali, né, não tão polido ali só da sua visão, né? Então a sim, gente sim. insere toda a equipe ali para poder fazer essa análise, né? Uma vez que fez essa análise, entendeu ali, né? Qual dica que você dá aí para dar sequência, né, nesse processo, né, para entender qual que é a prioridade que ele tem ali, o que que ele precisa executar depois desse processo aí de entendimento da maturidade? Bom, assim que ele responder, né, o diagnóstico, ele vai ter um relatório já dizendo qual o nível que Uhum. está e algumas recomendações de quais são os subsistemas que ele deveria dar prioridade. O próximo passo é ele colocar isso num planejamento, né? Planejar. Como estou sabendo que você me disse, já vou dizer aqui que o Diego falou, gente, antes da gente entrar no ar, que a live já deu dicas para ele, né, Diego? Exatamente. Elaborar o planejamento estratégico de RH de 2026. Então, só o diagnóstico já te dá uma consciência, você fala assim, bom, eu preciso fazer algo em relação a isso. Então, é realmente fazer o planejamento, né? O que eu vou fazer em relação a isso? Qual é o próximo passo? Sentar com o superior, que seja uma diretoria ou o próprio CEO, e validar essa priorização. Né? Ver se isso faz sentido para ele, se isso tem significado, se isso é o mais relevante. Então, todo o plano de transformação que nós fazemos, nós validamos com o CEO. Então, o CEO já ele participa desse processo desde o início. Bacana, então. Uhum. Silvana, muito obrigado pela sua presença, né? Você deu spoiler aí em relação, né, à Sim, mentoria, né? Esse projeto aí que é parceria com a BRH. isso, Então, essa live, esse episódio, aliás, é um complemento da nossa live, né? Igual você mencionou ali, isso. que foi de grande valia para mim, porque eu pude entender ali, né? Dentro do que eu tinha de planejamento, se ele estava realmente ali na maturidade que eu achei que estava. Uhum. Recebi o diagnóstico, né? O resultado do diagnóstico, então peguei ele, né? O resultado dele com o meu planejamento e entendi que em alguns subsistemas ali eu precisava dar um passo para trás, né? Legal, muito Então, isso é bom. importante, uma tarefa importante ali para o RH entender, né? E realmente ser, é, como eu digo, real ali, né? Então, Uhum. olhar para a realidade, olhar para aquilo e falar, não, realmente eu preciso dar um passo para trás aqui. Porque realmente, se a gente ficar trazendo só tendências para dentro da empresa, a gente não evolui no Não RH, evolui. né? Começa várias ações sem sentido, né? Que não está Exato. conectando com a estratégia. Então também fica, né, esse agradecimento aí por essa Que contribuição. bom. Uhum. Bom, muito obrigado pela participação e por esse conhecimento aí que você ajudou a gente, né? Foram várias dicas aí valiosas, né? Vou pedir para quem está assistindo também seguir na nossa rede social, a brh.mt no Instagram, se inscrever também no nosso canal no YouTube, né? Para ir acompanhando os demais episódios aí que a gente vai estar desenvolvendo, ok? Muito Muito obrigado. bom. Obrigada pela oportunidade, Diego.